Você sabia que quase todos os tecidos e órgãos do seu corpo têm receptores de vitamina D? Eu sou Ítalo Almeida, médico neurologista há 41 anos. Há mais de 2 décadas me dedico ao estudo da vitamina D, um tema que considero de extrema relevância não apenas na prática clínica, mas para a saúde pública como um todo, pois a sua deficiência está associada a um número expressivo de doenças graves, muitas delas preveníveis. Porque a vitamina D é um hormônio que regula a função celular e a transcrição gênica em todo o seu corpo. Ações que são super importantes para a prevenção de doenças autoimunes, câncer, hipertensão e doenças metabólicas como diabetes. Vou explicar isso de forma mais fácil. Imagine que o seu DNA é uma biblioteca com cerca de 20 mil livros. Cada livro é uma instrução sobre como o seu corpo funciona. Imunidade, cérebro, coração, metabolismo. Agora imagine que a vitamina D é a bibliotecária desta biblioteca. Ela decide quais livros ficam abertos e quais permanecem fechados. E ela controla cerca de 10% de tudo isso. Mais ou menos 2 mil livros, ativos ou bloqueados dentro do seu corpo. Agora pense nessa bibliotecária em férias permanentes. É isso que acontece quando sua vitamina D está baixa. Os livros de proteção contra o câncer ficam fechados. Os de defesa imunológica ficam inacessíveis. Os de reparação cardiovascular ficam trancados. E no cérebro, o impacto é ainda maior. A cada queda de vitamina D, seus neurônios perdem proteção e o sistema linfático, que é o sistema de depuração do cérebro, não consegue expulsar toxinas, dando origem a desordens como TDAH, ansiedade, depressão e, a longo prazo, doença de Alzheimer e Parkinson. Se quiser ver mais detalhes sobre o sistema linfático, tem um vídeo aqui no canal onde explico com detalhes. Pode clicar aqui para entender melhor. Dados laboratoriais mostram isso na prática, que pessoas com níveis de vitamina D entre 40 e 80 têm menor risco de câncer, mais proteção imunológica e melhor função cognitiva. O problema maior é que mais de 80% da população tem vitamina D abaixo de 30 e pelo laboratório, se tiver 30 está ok, mas normal não é ideal. Normal nesse caso é só a média de quem já está adoecendo. Quem estuda e pesquisa vitamina D não pergunta só se está normal. Pergunta o seguinte: está otimizado para o cérebro, longevidade e prevenção? Suplementar não é começar a tomar pílulas sem orientação. É reprogramar a biologia com precisão, com dose personalizada. Você não está só tomando vitamina, você está ativando genes de proteção e performance. Vamos explicar com mais detalhes sobre a transcrição gênica que o hormônio D faz. Ela entra no núcleo e vai até o DNA. No DNA, nós temos uma parte que é o gene e a outra que chamamos região promotora. Quando o fator de transcrição, no caso a vitamina D, se liga à região promotora, podemos ter a expressão ou não de determinado gene, ou seja, abrir ou fechar o livro. Dependendo das proteínas que a vitamina D orienta ou estimula a produzir, o livro do câncer, da doença autoimune, vai fechar ou abrir. Vou dar um exemplo bem prático. Observem a complexidade do trabalho da vitamina D como fator de transcrição para absorver o cálcio. Ela tem que estimular a produção de 3 proteínas para isso. Uma delas, a primeira, a TRVP, para formar, que é que forma o canal de entrada do cálcio na célula. Uma outra, chamada calbindina, para transportar o cálcio até a outra extremidade da célula. E mais uma outra, que é a cálcio-magnésio ATPase, para permitir a passagem do cálcio para o sangue. Olha só, que coisa bacana, que fantástica que é o trabalho da vitamina D no corpo. É raro alguém com osteopenia, osteoporose ter deficiência de cálcio. Se o cálcio estiver baixo, é por deficiência de vitamina D, não por falta de ingestão de cálcio, e sim por dificuldade de absorção. Cálcio é o único mineral que tem uma regulação hormonal. São 3 hormônios para manter um nível estável no sangue: calcitonina,
o paratormônio, ou PTH, e vitamina D. Eu tenho chamado a vitamina D de hormônio D. Vamos ver mais detalhes sobre isso. Olhem a estrutura. A estrutura da vitamina D é muito semelhante à estrutura do estradiol. E comparem com a vitamina C. Olha a imagem da vitamina C, como é muito mais simples, e a estrutura da vitamina D muito mais complexa, porque ela é um hormônio esteroidal. Então, a vitamina D é um hormônio. As vitaminas não são sintetizadas pelo organismo humano, elas precisam ser ingeridas, pois vêm de fontes dietéticas. Já a vitamina D, o hormônio D, o corpo sintetiza, 90% dela é sintetizada pelo corpo, só 10% vem através da ingestão de alimentos e ninguém consegue manter um nível bom de vitamina D só com ingestão alimentar. Só para vocês terem uma ideia, para termos o equivalente a 3.000 unidades de vitamina D, que conseguimos com 30 minutos tomando sol nos braços e nas pernas, teríamos que comer em torno de 5 postas de salmão selvagem ou 150 ovos. Ou seja, não dá para ter vitamina D adequada de fonte alimentar, né? Então, os cogumelos shiitake secos ao sol são a principal fonte alimentar. 100 gramas equivalem a cerca de 1.600 unidades de vitamina D2 ou ergosterol, que é o nome da forma vegetal da vitamina D. Peixes como o salmão selvagem, 100 gramas deles de salmão, dão cerca de 800 unidades. A sardinha é uma outra fonte também, mas vocês veem que não dá para ter vitamina D só pela ingestão. Bom, essa forma de vitamina D dos animais é chamada de colecalciferol ou vitamina D3, que é a forma que a gente mais prescreve, é a mais ativa no corpo. Agora já sabem, a vitamina D então é um hormônio, mas nós vamos continuar chamando de vitamina D. Há muitos anos foi designada assim e assim vai continuar. A vitamina D3 então tem esse nome colecalciferol porque ela é formada a partir do colesterol pela ação dos raios solares UVB. Essas fases de ativação dependem de magnésio e ferro, e mais adiante eu vou detalhar mais sobre isso. Essa vitamina D ativa, esse hormônio D, tem uma função endócrina em vários órgãos. Mas ela é tão importante que se não chegar vitamina D ativada suficiente, o próprio órgão vai ativá-la dentro de suas próprias células, ou seja, uma função autócrina de autoativação. Tamanha a importância que ela tem no corpo. A célula muscular, por exemplo, ela tem a capacidade de ativar a vitamina D3, que é fundamental para a contração muscular, pois estimula a produção de actina e miosina e as mitocôndrias musculares. Por isso, um nível adequado de vitamina D melhora a nossa força muscular e, nos idosos, ajuda a proteger de quedas, o que é de extrema importância. Há muitos estudos sobre isso e há um estudo brasileiro de Botucatu que mostra uma redução de quedas em idosos de até 70%, que é a média dos outros trabalhos mundiais, internacionais. A vitamina D, como vocês viram, é importante, muito importante para a contração muscular, então até também para quem quer ter um desenvolvimento físico melhor, é importante ter um nível adequado de vitamina D por causa da ativação mitocondrial, tá bem? Bom, os leucócitos também têm a alfa-1 hidroxilase, que é a enzima que ativa a vitamina D, né, chamada também de CYP27B1. E ela induz a produção de antibióticos naturais chamados catelicidina e beta-defensina, o que torna a vitamina D um grande aliado, aliás, fundamental na defesa contra vírus e bactérias, como podemos ver em tantos trabalhos. Na época da pandemia, houve um recorde de trabalhos científicos sobre vitamina D e Covid, como vocês podem observar nessa pesquisa feita aqui no Google Acadêmico. Essa pesquisa foi feita no Google Acadêmico. Em fontes de trabalhos de relevância, vocês veem a quantidade de trabalhos feitos com vitamina D e Covid, né? Bom, em relação às células imunes, as células da nossa imunidade, o papel da vitamina D também é crucial, como mostra essa imagem. Quando a vitamina D está baixa, existe um predomínio dos linfócitos TH1 e principalmente TH17, o que faz o corpo perder o controle imunológico, levando às doenças autoimunes. Um resumo mostrando o surgimento das doenças autoimunes está nessa figura que vocês podem observar. Bom, a perda do controle imunológico pelo déficit de vitamina D pode aumentar também o risco de câncer, como mostrado em vários artigos. O nível de proteção em geral foi acima de 32 nanogramas por ml. Então seria muito sensato termos um direcionamento para que o nível considerado adequado fosse em torno de
de 40 e não 30. Ninguém quer ficar no limite de proteção. Existe então uma associação clara entre baixas concentrações de vitamina D e o risco aumentado do desenvolvimento de alguns tipos de cânceres, sendo os mais estudados os de mama, colo retal e da próstata, cujas células também expressam a enzima 1-alfa-hidroxilase que pode expressar e ativar a vitamina D. Um dos mecanismos de proteção da vitamina D é a ação inibitória da angiogênese, ou seja, ela inibe o fator de crescimento endotelial vascular e isso ajuda a reduzir o risco de câncer, a reprodução celular. Então, recomenda-se manutenção dos níveis de vitamina D para a população em geral entre 40 e 80 nanogramas por ml. Até 80, o nível de segurança é total. Na verdade, não existe nenhum caso descrito de calcificação ou qualquer outra complicação com níveis menores do que 100, assim como nenhuma calcificação com níveis menores de 150 se o paciente não está usando cálcio associado. Só existe calcificação nesse nível em torno de 150 se estiver usando cálcio concomitantemente, uma dieta muito rica em cálcio. O que é um erro, então, pois com níveis altos de vitamina D, não há nenhuma necessidade de suplementar cálcio, porque o organismo absorve cálcio de tantas fontes alimentares, porque o cálcio, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, está presente em muitos alimentos. Então, não só nos laticínios, mas também nas folhas verdes, nas sementes. Então, a nossa ingestão de cálcio é uma ingestão em geral muito alta. O problema é que muita gente tem a vitamina D baixa, insuficiente para a absorção desse mineral tão importante. Ou seja, o nível ideal de vitamina D deve ser personalizado na sua individualidade e na análise de vários outros exames que avaliam e colaboram com a vitamina D. Então, ter vitamina D dentro da faixa de referência não significa necessariamente ter níveis ideais para a prevenção de doenças. Para ser criterioso com os níveis específicos de cada pessoa, temos que avaliar principalmente, além da vitamina D3, o paratormônio, o cálcio, o magnésio, o ferro, o zinco e a vitamina A. O paratormônio é um dos hormônios reguladores do cálcio e toda vez que o paratormônio está um pouco mais alto, normalmente acima de 40, pelo laboratório é 60, mas acima de 40, 50, significa que o nível de vitamina D daquela pessoa precisa aumentar um pouco mais, porque o paratormônio, a função principal dele é tirar o cálcio do osso para suprir as necessidades no sangue ou nos órgãos. Então, o ideal é que o nível de paratormônio fique no nível mais baixo para não ficar tirando cálcio do osso, que é o local onde o cálcio precisa estar para evitar osteopenia e osteoporose. O magnésio, como eu disse antes, é extremamente importante, que é um nível de magnésio muito baixo, não ativa a vitamina D. Você pode até ter uma vitamina D básica no nível normal, mas ela não é ativada de forma suficiente, porque o magnésio é um estimulante, assim como o ferro, todos dois estimulam as enzimas que ativam a vitamina D. No caso da vitamina A, é porque o receptor da vitamina D no núcleo da célula precisa também do receptor da vitamina A. Então a vitamina A, quando está baixa, acaba reduzindo a ação, a eficiência da vitamina D. E o zinco, quando o zinco está baixo, ele impede a ativação da vitamina A, de forma que, para a gente ter uma ideia do nível de vitamina D ideal, adequado, o nível mais adequado, é preciso avaliar, além da vitamina D, todos esses outros minerais e vitaminas, tá bem? Na saúde mental, a vitamina D também é de grande importância, como podemos ver nesses trabalhos. Há muitos trabalhos sobre isso. A vitamina D desempenha um papel crucial para indivíduos que usam também medicamentos que estimulam GLP-1. A perda de peso muito rápida provoca alterações na densidade óssea que podem ser atenuadas com a suplementação de vitamina D. Além disso, a vitamina D melhora a sensibilidade à insulina, o que complementa os benefícios da perda de peso proporcionados pelos medicamentos GLP-1. Então vejam quantas ações a vitamina D tem no corpo, né? Um hormônio, realmente um hormônio de grande importância. Agora, temos que ficar atentos porque existem muitos fatores que influenciam os níveis de vitamina D, como a latitude, a estação do ano, o tipo de pele, quanto mais escura a pele, menor absorção. Eu que sou moreno preciso de mais tempo do que uma pessoa bem branquinha.
A obesidade também é um outro fator, e na obesidade parte da vitamina D fica retida no tecido adiposo, portanto são necessárias doses maiores. O consumo também de ultraprocessados consome vitamina D. E a idade do paciente é outro fator super importante. Os idosos precisam mais, pois tem risco aumentado de doenças, tomam menos sol e absorvem menos. A pele dele converte menos o colesterol em vitamina D. Para finalizar, vamos ver que na gestação, a vitamina D modula a reação inflamatória da placenta. A placenta tem receptores de vitamina D e a suplementação de vitamina D aumenta a expressão de genes envolvidos na resposta imune e na regulação epigenética da criança. Como vocês podem ver, também na eclâmpsia, a vitamina D diminui o risco de eclâmpsia, de extrema importância na gestação. Bom, e como demonstrado ao longo dessa apresentação, afirmar que não há evidências sobre os benefícios da vitamina D nas doses recomendadas não reflete o conjunto robusto de estudos científicos disponíveis atualmente. É possível que algumas pessoas não estejam familiarizadas com essa literatura ou não tenham se aprofundado no tema, mas as evidências existem e são consistentes. Com a orientação de um profissional experiente, é possível alcançar níveis adequados de vitamina D por meio de suplementação oral bem planejada. As formulações injetáveis são raramente necessárias. E então, que tal você começar a ter mais atenção sobre esse tema tão importante? Até a próxima!